Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém. Amados, eu convido a todos a abrirem suas Bíblias, né? Em Colossenses, capítulo 3. Nós vamos estar lendo aqui do versículo 18 ao capítulo 4, versículo 1. Colossenses, capítulo 3. Nós vamos estar lendo do versículo 18, né? Ao capítulo 4, verso 1. O título da nossa mensagem de hoje é Os Deveres no Lar. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, cada um de vós ame sua mulher e não a trate com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Escravos, obedecei em tudo a vossos senhores deste mundo, né? Não servindo só quando observados, como quem quer agradar os homens, mas de coração íntegro, temente ao Senhor. Verso 23, em tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesseis ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa, servir a Cristo o Senhor. Pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez, não importa quem seja. Senhores, tratai vossos escravos com justiça e, imparcialmente, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade aqui nos dada, Deus, de como igreja batista em Congonhas, poder ter ouvido aqui, ó Deus, a palavra cantada com esses abençoados e lindos louvores. E agora, Deus, nós teremos a palavra lida, explicada e aplicada, ó Pai. Ó Deus, que essa exposição possa ser guiada tão somente pelo Seu Espírito Santo, abençoando não somente esse mísero pecador que aqui está à frente dessa responsabilidade, mas como também abrindo os ouvidos dos irmãos que aqui estão para ouvir essa palavra, Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, irmãos. Bom, amados, nós lemos aqui uma porção, né? Uma fração da carta de Paulo, né, aos Colossenses, cujo contexto geral dessa carta se determina no seguinte: Paulo está escrevendo para a igreja de Colossos, que é uma cidade da Ásia Menor. E ele deseja que os cristãos colossenses vivam de maneira, né, digna o evangelho, deixando de lado as práticas pecaminosas e adotando um comportamento que reflete a nossa vida em Cristo. O contexto histórico sugere que os colossenses, né, estavam lutando contra influências externas que misturavam práticas religiosas pagãs com o cristianismo. Está aí o zelo de Paulo, né, nesse contexto geral, com relação ao crescimento, né, espiritual da igreja de Colossos. Óbvio que Paulo, sabendo de tudo que estava acontecendo através de um relatório, né, feito por Epáfras, ele teve o cuidado, né, o carinho, o amor em escrever todas essas orientações, né, aos cristãos de Colossos, ou seja, combatendo tudo aquilo que havia de inverdade, né, contaminando ali aquela igreja com inverdades, com coisas que não eram coerentes da palavra de Deus, atrapalhando todo o crescimento espiritual. Ou seja, é uma carta, né, atemporal, que serve também para os dias de hoje. Amém? Os temas da carta ajudam a compreender a mensagem que Paulo queria transmitir aos cristãos de Colossos.
enfatizando a supremacia de Cristo na vida cristã. A seção que acabamos de ler, no caso aqui, né, Colossenses 3, do 18 ao 4.1, ela trata sobre essa vida prática do cristão dentro da sua casa, no seu lar, no ambiente doméstico. Portanto, deveria ser a vida dos crentes dentro de casa, né, na família, ou seja, devendo, né, ser conduzido na palavra de Deus. Ou seja, todo crente na família e em casa, os seus deveres domésticos devem ser conduzidos, né, pela vontade de Deus. E Paulo teve esse zelo e esse cuidado, né, nessa fração aqui, dar esses ensinamentos para nós. No entanto, eu quero enfatizar, irmãos, que isso só é possível à medida em que permitimos que a palavra habite ricamente em nós. Ou seja, aqui foram dados vários deveres, né, para nós aqui, do verso 18 ao 4.1, e que esses deveres somente é possível se a palavra de Deus estiver abundantemente em nós, ou seja, ricamente em nós. Nada de que foi lido aqui vai dar certo, vai ser aplicado nas nossas vidas, né? Esses deveres aqui nos papéis de cada um, os quais nós vamos ver aqui na estrutura do texto, vai ser possível ser realizado se nós não tivermos abundantemente a palavra de Deus e o Espírito Santo em nós. Então, para deixar claro para os irmãos que estes deveres, né, a gente só consegue cumprir, como eu disse aqui, à medida que o Espírito Santo esteja trabalhando em nós. Ou seja, produzindo uma vida prática cristã em casa do jeito que Deus deseja. E qual é esse jeito que Deus deseja, né? Aí nós vamos aqui para a estrutura do nosso texto, que é o prato principal aqui que eu quero servir para os irmãos. Eu peço que os irmãos sejam bem atentos, né, a cada fração aqui lida, porque agora, de fato, nós entraremos aqui nesses deveres. E começamos a falar aqui, então, no verso 18, né, que é o dever da mulher. Colossenses 3,18 é um versículo que faz parte de uma seção bíblica, né, que trata das relações familiares no contexto cristão. E aí, importante dizer aqui que Paulo escreve para quem? Para uma igreja. E na igreja há cristãos. Então, todo esse contexto aqui lido, temos que sempre pensar, é para os cristãos. E por isso é atemporal. Serve para os cristãos daquela época e assim para conosco também nos dias de hoje. E aí, diz assim o versículo: mulheres, seja submissa aos vossos maridos, como convém no Senhor. Os irmãos estão acompanhando aí, é importante acompanhar. Este versículo tem sido objeto de muitos estudos e comentários, né? E é importante entender o contexto cultural, né, e a intenção por trás dele. No contexto da carta aos Colossenses, Paulo está dando instruções sobre como os cristãos devem se comportar em várias relações sociais, incluindo o casamento. A submissão mencionada aqui não é uma forma de opressão, ok? Não é uma forma de opressão, mas sim um chamado ao respeito mútuo e ao amor dentro do relacionamento conjugal. Respeito mútuo, né, dentro do relacionamento conjugal, não opressão, tá? A intenção de Paulo aqui, deixando bem claro para os irmãos que é essa, né, não é a opressão, mas sim um respeito mútuo dentro do relacionamento conjugal. E aí nós vamos aqui para uma palavra que às vezes polemiza, né, muito nesse versículo, que é a palavra submissas, né? A palavra submissas no original grego é hipótasso, né? Hipótasso, que pode ser traduzida como colocar em ordem sob, subordinar ou sujeitar. A ideia é que, dentro da estrutura familiar cristã, as esposas escolhem respeitar a liderança de seus maridos, assim como os maridos são chamados também, né, a amar sacrificialmente suas esposas, segundo o exemplo de Cristo. E aí, irmãos, é importante notar que essa submissão é qualificada, né, pela frase, convém no Senhor. Então, se essa submissão é qualificada pela frase convém no Senhor, significa que está aqui bem claro o contexto de que o Senhor se agrada de que isso aconteça num lar
cristão, um lar evangélico, né? A submissão da esposa para o seu marido agrada a Deus no contexto, né, da carta aqui a nós evangélicos, a nós cristãos. É, indica que a submissão deve estar alinhada com os princípios cristãos, não deve violar a dignidade ou o bem-estar da esposa. Em outras palavras, né, a submissão não é cega, mas é exercida dentro dos limites do que é correto e justo diante de Deus. É importante a gente falar aqui, irmãos, que esses deveres, que a carta de Paulo aqui explicita bem para nós, né, para os deveres domésticos, os deveres do lar, são deveres não naturais. Por que não naturais? Uma vez nós, sendo pecadores, né, no caso aqui, vamos falar aqui do versículo 18, que fala sobre a mulher, por natureza, né, por causa do pecado, ela é inclinada a não ser submissa ao homem. Ela é inclinada a não respeitar. Ou seja, aquela mulher que quer tomar as rédeas, né, quer tomar as responsabilidades que não convém a ela, né, quer ter aquela sobrecarga, né, que não é dela, em função, né, de um modernismo, talvez, um comentário, quando a pessoa lê muito, ela é influenciada, né, pelo mundo, ou seja, da forma errada. E aqui Paulo dá esse antídoto aqui às mulheres cristãs, né, no que tange a submissão. Então, é fato que não é um dever natural, e sim um dever cristão. Então, a natureza das mulheres, né, é inclinada a não fazer isso aqui. E aí que vem o quê? O vigiar, o orar, o alimentar da palavra de Deus. A mulher cristã, ela só vai conseguir fazer bem, cumprir bem esse dever aqui, né, com alegria e amor, que é isso que sugere Paulo, se ela estiver cheia de quê? Da palavra de Deus. Consequentemente, cheia também do Espírito Santo de Deus. Caso contrário, isso aqui não vai ser possível. Volto a dizer, o pecado inclina a mulher a fazer o contrário disso aqui, né? Basta a gente olhar, né, como está o mundo hoje, como o casamento está sendo banalizado, né, no mundo hoje. E um dos aspectos, né, que leva à banalização do casamento é o não entendimento da mulher, né, com esse papel cristão, o qual Paulo coloca para nós aqui. Em resumo, né, Colossenses 3,18 deve ser entendido dentro do contexto maior, né, do amor cristão e do serviço mútuo, onde tanto maridos quanto esposas são chamados a se respeitarem e se apoiarem mutuamente em seu caminho, né? Então, a submissão de uma mulher para um homem que ama ela de verdade, com todo o seu coração, a ponto de dar a sua vida por ela, vai ser feita com alegria, com amor. Amém? Agora, esse conceito, né, infelizmente, não entendido à luz da palavra de Deus, vai trazer à tona o quê? O conceito natural, que é contaminado pelo pecado. A não ser isso dentro do casamento. Então, fica um alerta para as mulheres cristãs, né? Assim como Paulo alertou aqui na carta para Colossos, e essa carta é atemporal, né, para as mulheres se aterem a esse cuidado, né, da submissão. Porque aqui a gente está inclinando a palavra de Deus e orientando mulheres cristãs que estão aqui, né, entendendo, que leem a palavra para a honra e glória do Senhor, que entendem da palavra. E com isso, né, fica fácil. Aqui vos fala um homem que é feliz no casamento, que é feliz com seus filhos, né, e para a honra e glória do Senhor, se eu estou trazendo essa palavra aqui hoje, porque o ano todo, né, tem chegado situações para mim de orientação de casais, de orientações com os filhos, né? Inclusive o ministério que eu trabalho hoje é com os filhos de vocês, o qual tenho a honra e o prazer, né, de estar instruindo a palavra no dia a dia. Então, isso ardeu no meu coração. Eu peço aos irmãos que aceitem com todo carinho, né, essas orientações que aqui Paulo traz para nós. Da mesma forma, irmãos, o dever do marido,
né? E aqui no verso 19, nós vamos tratar aqui agora do dever do marido. Ou seja, em Colossenses 3,19, é um versículo complementar ao anterior, focando na relação dos maridos com suas esposas. O versículo diz: marido, ame as vossas mulheres e não sejais amargos para com elas. O amor mencionado é um amor altruísta, que busca o bem-estar e a felicidade da esposa. Não é apenas um sentimento, mas uma ação contínua que se reflete no cuidado e na consideração pelo outro. E aí traz aqui também uma palavra, né, para evitar a amargura desse versículo, né? O versículo adverte contra a amargura, que pode ser entendida como ressentimento ou dureza no tratamento. Isso pode surgir de desentendimentos ou frustrações, mas deve ser evitado para manter a harmonia no relacionamento. O amor aqui é visto como a base para todas as relações humanas, em especial no casamento. Volto a dizer, esse é um dever do homem, né, que também não é natural. Porque o homem, por causa do pecado, assim como a mulher, é inclinado a quê? Fazer o contrário, né? Aqui diz o versículo: maridos, amem as vossas mulheres e não sejais amargos para com elas. Mas o pecado, uma vez o homem não sendo abundado pela graça, abundado pela palavra de Deus, abundado pelo Espírito Santo, o pecado fazer o quê? O contrário desse conselho que Paulo traz para nós. Ele quer ser o cara da última palavra, né? Ele quer ser o cara que vai orientar, pautado no que os colegas falaram na rua, né? Ele vai ser o cara que vai trazer, né, uma estrutura de aconselhamento dentro da casa que vai destruir, né, o relacionamento familiar e não edificar o relacionamento familiar. Glória a Deus pelas esposas que têm seus filhos hoje, né, aqui na igreja, presentes e firmes na palavra, né, firmes, cheios do Espírito Santo. Haja vista que o relacionamento dessa forma, com o esposo cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, né, vai trazer o quê? A alegria e a felicidade de tratar aqui esse aconselhamento, né? Ou seja, maridos, amem as vossas mulheres e não sejais amargos para com elas. Ou seja, vai amar. Amar significa proteger, cuidar, sustentar, né? Fazer o bem, se doar, né? Muitas das vezes se submeter a desejos pessoais para agradar a esposa, com carinho, com amor, né? E aí um homem cheio da palavra de Deus, ele está preparado para então, com muito carinho, com muito amor, né, fazer com que o versículo 19 aconteça na vida dele, né, de forma tranquila. Ou seja, em resumo, né, esse versículo Colossenses 3,19 nos lembra da importância do amor, do respeito mútuo no casamento, incentivando os maridos a cultivarem um relacionamento amoroso e livre de amargura com as esposas. É muito triste, né, irmãos? A gente vê, né, relacionamentos com amargura, né, com relacionamento com amargura por parte, principalmente do homem, né? E isso acontece, volto a dizer, por causa do pecado. Por isso, o homem que vai conseguir aqui, né, amar a esposa, né, e não tratá-la com amargura, é somente o homem que está naquela condição de ter em si, ser cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. Fora isso, e como ser cheio da palavra de Deus, irmãos? Lendo. Não é só vindo ao culto, né, como o pastor disse hoje pela manhã. Não é só vindo ao culto, não. É lendo e meditando nela de dia, de noite, né? Sugiro aqui, como o texto está sugerindo, é um lar que a gente está falando aqui, então ter culto nos lares, né? Isso faz parte do processo de sermos cheios da palavra de Deus, ser cheios do Espírito Santo. Paulo tem essa preocupação, igual ele falou lá em Efésios 4, né? Não embriagueis com vinhos, mas sejais cheios do Espírito Santo. Aqui ele só troca, né? Sejais cheios, no verso 16, vocês podem ler aí, sejais cheios da palavra de Deus. Então Paulo vai estar sempre colocando a condição, esse dever aqui, ou seja, o verso 16 aqui, qual eu nem li,
mas ele é o quê? Ele é a mola propulsora, né, para que tudo que eu estou falando aqui do verso 18 em diante acontecer. Sem o verso 16 acontecer em nossas vidas aqui, nada disso é possível. Resumindo, a mulher não vai ser submissa, o homem não vai amar a esposa. Porque a inclinação do pecado, por causa do pecado, ela inclina-se a fazer ao contrário que Paulo está fazendo aqui. Então, é uma advertência que Paulo deixa, né, para quando, você pode ter certeza, se você distanciar da leitura da palavra de Deus, dos estudos da palavra de Deus, né, a probabilidade desses dois conselhos aqui não acontecerem na sua vida, como casal, é grande. Então, é uma advertência para nós. E aqui também nós vamos falar aqui do dever dos filhos, né? São deveres aqui para o lar, né? Então nós falamos do dever da mulher, falamos do dever dos pais, né? Do marido, e agora vamos falar aqui do dever dos filhos, que está registrado aqui no verso 20. É um versículo que se dirige com os filhos dentro do contexto familiar cristão. Lembrando, a carta foi escrita para os cristãos, então os filhos dentro do contexto familiar cristão. E assim diz o versículo: filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Obediência filial, né? Que nós estamos falando aqui. O versículo instrui as crianças, né, ou seja, os filhos, a obedecerem a seus pais em tudo. Isso reflete a importância da estrutura familiar no que e do respeito à autoridade parental dentro da tradição cristã. Agradável ao Senhor. Por que respeitar, né, é agradável ao Senhor? O filho que respeita o pai agrada ao Senhor. A obediência dos filhos é descrita como algo que agrada a Deus. Isso sugere que a harmonia familiar e o respeito pelas hierarquias estabelecidas, né, são valores importantes para a comunidade de fé. Ou seja, como igreja, somos uma comunidade de fé. E esse é um conceito importantíssimo, né, para que nossos filhos façam. Né? Aqui na igreja nós temos todos os cenários, né? Mulher, esposas, maridos e filhos. Então, a obediência a Deus, filhos, agrada muito ao Senhor. Mas obedecer em quê? Em uma coisa ou outra? A palavra diz aqui uma coisa ou outra? Não, obedecer em tudo. E aí faz menção ao mandamento da lei de Deus, né? Citado lá em Êxodo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra e seja feliz. Então, um filho que honra pai e mãe, Deus se preocupa tanto com ele que deixou o mandamento com promessa, que é longanimidade de vida e ser feliz. Ao contrário disso aí, né, nós temos aí poucas vidas, né, são pais hoje, infelizmente, né, tendo que se submeter ao velório de um filho porque desviou dos caminhos em consequência da desobediência. Isso é muito triste, né, na família, um pai inverter essa ordem natural aí. Mas os filhos também, assim como o marido, assim como o esposo, só vão conseguir ser obedientes aos pais em tudo se forem cheios do Espírito Santo e também da palavra de Deus. Impossível um filho cristão aqui que não conhece a palavra de Deus. Eu espero que, né, não tenha, mas se tiver um filho cristão que não conhece a palavra de Deus, ele vai ter dificuldade em cumprir esse mandamento, porque o pecado o inclina a fazer ao contrário do que Paulo está falando aqui, a desobedecer o pai, ou seja, aquele filho que não tem prazer na obediência da mãe, não tem prazer na obediência do pai, da instrução da mãe, da instrução do pai, consequentemente ele quer saber tudo, ele sabe tudo, enfim, ele é inclinado a magoar, né? Isso aí traz grandes efeitos negativos, como a mágoa no coração do pai, a mágoa no coração da mãe. Muitos pais, muitas mães estão doentes hoje, não por causa natural, mas por causas provocadas, né? Em especial por filhos que, por não ter a palavra de Deus, por não ter o Espírito Santo, né, ricamente neles, provocam, né, e colocam esse pecado à tona nas suas vidas, e com isso vem aí todo sofrimento na família. Mas aqui Paulo, né, adverte, e o objetivo dele é que as famílias cristãs, né, tanto daquela época quanto para nós aqui hoje, preocupem com a educação dos filhos na vida cristã, ou seja, desde pequeno. Não tem lá Provérbios 22:6? O que diz lá?
ensina para quando ela crescer. Isso é fato. Né? Abrindo parênteses aqui, hoje tivemos uma representando as crianças, o Lucas, né? Recebeu aqui hoje, né, Lucas, um prêmio, né, na parte da manhã. Quem veio pela manhã aí, né, viu como é que foi legal, foi bacana, né? É um filho que, desde novo, está ali ouvindo os conselhos do pai, que anda na palavra de Deus, que preocupa com a educação cristã. Quando foi hoje dada uma prova do livro de Marcos, né? Quem não veio aí perdeu, né? A dinâmica, a prova do livro de Marcos, né? Então, de todos os meninos que fizeram a prova, né? O Lucas foi reconhecido por tirar ali uma pontuação significativa na prova de Marcos. Quantos anos o Lucas tem? 8, né, Marcelo? Fez 10? 10 anos. Desculpa, Lucas. Errei aqui. 10 anos de idade. Então, assim, isso encheu o coração dos pais de quê? De alegria. Certamente, o Lucas está dentro desse contexto aqui do conselho de Paulo. É um filho que vai desobedecer o pai e a mãe dele? Não, vai obedecer, por quê? Desde novo já está sendo cheio da palavra de Deus, sendo cheio do Espírito Santo. E isso agrada muito a Deus. Então, filhos, né? Obedecei em tudo a vossos pais, porque isto agrada a Deus. E a condição para isso acontecer é ser cheio do Espírito Santo e ser cheio da palavra de Deus. Hoje está sempre falando esse elo, gente, que a gente não pode perder esse elo aqui. Tá? A condição é ser cheio da palavra de Deus e ser cheio do Espírito Santo. Da mesma forma, o dever dos pais, né? No verso 21 aí. Colossenses 3, 21 é um versículo que dirige aos pais no contexto da relação familiar cristã. O versículo diz: Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Relação pais e filhos. Né? O versículo aconselha os pais a não irritarem ou provocarem seus filhos. Isso pode ser interpretado como uma alerta contra a criação de um ambiente doméstico que possa levar ao desânimo ou à frustração dos filhos. E o que fazer para evitar o desânimo, né, pessoal? A parte final do versículo, né, para que não fiquem desanimados, indica a importância de manter o espírito dos filhos elevado. Pais devem incentivar e apoiar seus filhos, em vez de desencorajar seus esforços ou personalidades. Daí a importância da disciplina equilibrada, ou seja firme na disciplina, tá? Mas de forma equilibrada. Embora a disciplina seja uma parte necessária da educação dos filhos, ela deve ser equilibrada com encorajamento e amor. A disciplina excessiva ou injusta pode quebrar o espírito de uma criança e desmotivá-la. Nos dias de hoje, esse versículo pode ser visto como um lembrete para os pais serem conscientes do impacto de suas palavras e ações. A comunicação positiva e o reforço positivo são essenciais para o desenvolvimento saudável das crianças. Então, tem aí um equilíbrio. Ser firme na disciplina. O apóstolo Paulo, em momento algum, falou para a gente a gente não ser firme na disciplina. Falou para ser firme na disciplina. No entanto, com equilíbrio, né? Sem excesso. Porque se tiver esse desequilíbrio, aí faz o quê? Entristece, desanima os filhos. Então, tudo tem hora, aí entra a sabedoria do pai. O pai, todos os pais conhecem bem seus filhos, né? Lógico, desde pequeno ali, já vem criando, acompanhando, né, o desenvolvimento, a personalidade se formando ali e tal. Então, tenham sabedoria pelo conhecer os filhos, né? Por conhecer os filhos. Então, essa sabedoria vai trazer para você o momento certo, né, da disciplina acontecer. E isso, né, em vários contextos. Nós disciplinamos nossos filhos, né, não só no contexto, mas em vários contextos, né? Eu tenho, por exemplo, a mania de todos os dias conversar com os três e perguntar como é que foi o resumo do dia deles, né? De forma resumida mesmo. Para quê? Para entender o momento, a fase que estão vivendo, seja na escola, né? Principalmente escola, porque eles estão na fase de escola, né? E aí a gente fica preocupado com o que está acontecendo, né? Então, é aquele negócio, quando a gente é pai, a gente dorme, a gente fica sempre preocupado, né? As preocupações só mudam de intensidade.
Quando é pequeno, preocupa como é que está, onde que está, o que está fazendo, o que está aprendendo, com quem que está aprendendo. Enfim, quando cresce em casa, a gente pergunta, será que está bem em casa? Será que está bem com a esposa? Será que está faltando alguma coisa? Isso aí, os pais que são mais velhos aí, né, sabem que eu estou falando bem. Então, nós pais, nós temos que ter o quê? O cuidado com a disciplina. Ser firme na disciplina, mas com esse temperamento, para não desanimar os filhos, né? Imagina aí um filho de um crente desanimado, desmotivado. Pode até acontecer isso, viu, irmãos? Pode até acontecer. O pai, às vezes, fez o seu papel ali, ó, trouxe para a igreja, orientou na palavra em casa, né? Reforçou ali no culto doméstico e, de repente, as influências, infelizmente, do mundo é maior, né? Infelizmente, por isso Paulo está escrevendo sobre isso aqui, para nos advertir, né? E aí acaba se perdendo. Mas, né, vamos orar para os nossos filhos, né? Orar, pedir a Deus para guardá-los, né? Em todos os seus caminhos, para que esse dever dos filhos, né, seja bem, do pai aqui com relação à criação do filho, seja bem feito de forma equilibrada. E Paulo traz também aqui para nós o contexto dos servos, né? E aí, por que o contexto dos servos? Porque naquela época, né, lá naquele contexto, os romanos tinham a, o costume, né, de criar servos dentro das suas casas. Ou seja, o empregado doméstico. Então, ele quase que fazia parte, né, praticamente fazia parte da família. Por isso que ele está nesse bojo aqui, né? Então, os servos também estão no bojo aqui das orientações dos pais, de Paulo, né? Quando Paulo diz, a passagem de Colossenses 3, 22 e 25, aí já pegando do 22 ao 25, né, oferece orientações sobre a conduta no ambiente de trabalho. No caso dos dias de hoje, né, nós somos também servos do nosso trabalho. Então, na linguagem de hoje, aí, no caso, nós somos empregados também, né? Então, aqui um conselho para os empregados. Naquela época, servos dos senhores, dono das casas, né? O servo doméstico, mas no contexto de hoje, nós que somos empregados, né? Prestamos conta para nossos patrões. E aí vem aqui as orientações sobre a conduta no ambiente de trabalho, enfatizando a importância de trabalhar com integridade e devoção, como se estivesse servindo a Deus e não apenas aos seres humanos. Aqui está, né, uma explicação detalhada. No caso aqui do verso 22, por exemplo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo somente à vista, como para agradar os homens, mas em singeleza o coração, temendo ao Senhor. Então, o servo tem que ser fiel, né? Não só na frente do seu Senhor, mas também quando ele não estiver perto. Porque, de fato, o versículo e a orientação de Paulo sugere que ele faça bem feito o que está fazendo para o Senhor. Então, este versículo ele instrui os trabalhadores a obedecerem aos seus empregadores, né? Os trabalhadores a obedecerem aos seus empregadores com a sinceridade e integridade, não apenas quando estão sendo observados. Paulo teve esse cuidado de deixar aqui, né, esse conselho para os servos, na linguagem de hoje, os nossos, né, nós que somos trabalhadores, né, que temos em nossos patrões. No verso 23, né, vai dizer assim: em tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor, e não aos homens, né? Paulo aqui encoraja que todas as ações no trabalho sejam feitas com entusiasmos, né, e dedicação, como se fosse para Deus, não apenas para agradar os superiores ou por obrigação. Então, essa orientação também é muito importante para nós, que somos cristãos, que somos empregados, né? Sempre preocupar, seja varrer uma casa, irmão, seja cuidar de um lar, seja qualquer atividade que nós somos pagos para fazer, fazer de todo o coração, para que se para Deus fizesse. Está aí uma forma de agradar a Deus com o nosso trabalho, ou seja, é possível no nosso trabalho secular agradarmos a Deus, fazendo de todo o coração. E, infelizmente, né, volto a dizer, por causa do pecado, nós somos inclinados a fazer ao contrário do que está orientando Paulo aqui. E aí caímos nas armadilhas, né, que o inimigo prepara para nós, o nosso trabalho. Falta de reconhecimento e por aí vai. Mas para o servo do Senhor, que faz pensando em fazer para o Senhor, no sentido aqui de amor e carinho, ele espera o galardão, que é o do Senhor. E o reconhecimento vindo do Senhor é melhor do que o reconhecimento vindo do homem. Amém? Então, nesse contexto, nesse entendimento, Paulo deixa claro, né, essa instrução para a gente aqui.
No verso 24, vai dizer assim: sabendo que do Senhor recebereis a recompensa e herança. Servi ao Senhor, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança. Servir ao Senhor Cristo. Ou seja, a motivação para o trabalho deve ser a recompensa espiritual que vem de Deus, não apenas as recompensas materiais ou o reconhecimento dos outros. E aí a gente, às vezes, né, se depara no contexto atual nosso, muitas vezes no trabalho nosso, as pessoas em volta, tudo desmotivado, enfim, e tal, e as pessoas têm que ver em nós o quê? A diferença. Aí, por que você não está reclamando? Por que você não está aí fazendo parte do motinho, né? Por que você não está fazendo parte do movimento aqui, que é contra o patrão, enfim, né? Aí simplesmente por quê? Porque você hoje é cheio da palavra de Deus, é cheio do Espírito Santo e tem um entendimento de que você trabalha, acima de tudo, né, para o maior Senhor, ou seja, que é o Cristo Jesus. Você fazendo um trabalho para Ele, nessa mentalidade que tudo que você está fazendo, mesmo no trabalho secular, é para Ele, vai deixar você o quê? Amparado com a paz. Pessoas que andam sem dormir por causa disso é porque ainda não tem o coração, né, abundando ali a palavra de Deus, abundando ali o coração, o Espírito Santo. No verso 25, né, vai dizer assim para a gente: pois quem faz injustiça receberá a justiça que fizer, a injustiça que fizer. Não há acepção de pessoas. Novamente, pois quem faz injustiça receberá a injustiça que fizer. Não há acepção de pessoas. Este versículo adverte que qualquer injustiça cometida no ambiente de trabalho será, né, retribuída por Deus, que é justo e não faz distinção entre pessoas. Isso traz paz para o coração, né, do empregado que hoje passa por injustiça no trabalho. Deus está vendo tudo. Você pensa que não, mas Deus está vendo tudo que está acontecendo. Ele sabe, né, do porquê das coisas, e sabe da origem das coisas, e sabe por que chegou a esse ponto, a situação que você está vivendo. Acalma o coração. Deus sabe todas as coisas. E ele traz aqui, Paulo traz aqui para nós aqui, né? Ele não faz acepção de pessoas, né? Então, quem faz injustiça receberá a injustiça que fizer. Então, fiquem calmos. Paulo aqui está falando, fiquem tranquilos, né? Porque quem faz injustiça terá a injustiça de Deus. E aí, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, se sinta especial, independente da situação, do seu momento do seu trabalho, enfim, sinta-se especial porque Deus te vê como pessoa especial, porque Ele não faz acepção de pessoas. Então, esse versículo adverte que qualquer injustiça cometida no ambiente de trabalho será retribuída por Deus, que é justo e não faz, né, distinção de pessoas. E aí nós vamos falar aqui do último dever, né, que é o dever dos senhores, né, para os dias de hoje, os nossos empregadores. Naquela época, igual eu falei para os irmãos, né, era comum os senhores donos das casas terem empregados, né? E aí Paulo dá essa advertência para esse contexto, mas hoje seria, no caso, os empregadores. E qual o conselho, qual o dever dos empregadores, né, dos senhores, né? Colossenses 4.1 é um versículo que se dirige aos senhores, ou seja, aos empregadores ou líderes, no contexto das relações de trabalho. O versículo diz: senhores, dai aos vossos servos o que é justo e equitativo, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Então, traz Paulo à tona aqui a palavra justiça e equidade. No caso, ele instrui os senhores a tratarem os seus servos, né, ou empregados, de maneira justa e equitativa. Isso implica em oferecer uma manutenção adequada, condições de trabalho justas e um tratamento respeitoso, né? E aí, a consciência do servo maior tem que ter essa consciência de um Senhor maior, que é o próprio Deus, né? Que faz a menção de que os senhores também têm um Senhor nos céus, ou seja, os nossos empregadores têm que ter a noção de que tem um Senhor acima deles, que é o Senhor que está nos céus. E esse Senhor que está nos céus é aquele que pesa com a mão da justiça, né?
Então, amados, esses conselhos que aqui trazidos, né, por Paulo a respeito desses deveres, volto a dizer, só é possível que nós consigamos colocá-los em práticas se formos cheios do Espírito Santo. Nós temos aqui, né, que pensar sempre nisso. Se qualquer irmão tiver dificuldade em uma dessas áreas dos deveres aqui, não esqueça disso, por favor, né? Preciso buscar na palavra de Deus força, um ânimo, encorajamento para lidar, seja em qualquer desses deveres que aqui foram citados. Não esqueça, vocês têm a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus ao seu lado. Então, por ter acesso à Bíblia, por ter acesso à palavra de Deus, por já ter um relacionamento íntimo com Deus, certamente você não terá dificuldade, né, de colocar em prática na sua vida, né, todos esses deveres. E assim é a vontade do Senhor. Então, qual a grande ideia que nós trazemos nesse texto aqui para os irmãos, né? Ter um lar que seja governado pela palavra de Deus, onde cada um tem a felicidade de celebrar seus papéis. Então, se cada um, né, se ter um lar que seja governado pela palavra de Deus, onde cada um tem a felicidade de celebrar seus papéis, significa que está tudo bem com relação a ser cheio do Espírito Santo e a ser cheio da palavra de Deus. Ao contrário, teremos tristeza, né, em fazermos aqui acontecer esses deveres na nossa vida. Ou seja, não é possível, é impossível que esses deveres sejam exercidos sem sermos cheios da palavra de Deus na nossa vida. Então, a aplicação que esse texto traz para nós, né, para a nossa vida, e aí vem, né, porque aqui, na verdade, eu, por exemplo, eu sou marido, sou filho, embora meus pais, né, infelizmente já não estão aí, mas eu fui filho também, né, marido, filho, sou empregado, sou líder, né, enfim. Então, nós temos em nós vários desses deveres aqui em uma só pessoa. E esses deveres, de fato, vai nortear quem está ao nosso redor a seguir o caminho que nós estamos, que é o caminho de Cristo. E aí a advertência de Paulo, nessa aplicação para nós aqui, vem trazer, né, para os irmãos a preocupação, né, para nós, irmãos, a preocupação de como as pessoas estão vendo Cristo através das nossas vidas, né? Como esposas, como maridos, como filhos, como servos, como empregadores, ou seja, líderes, né? Como o mundo está nos vendo, né? Cumprindo esses papéis, esses múltiplos papéis que muitos de nós aqui cumprem, todos eles numa pessoa só. E cumprir esses papéis, esses deveres, volto a dizer, só é possível se formos cheios da palavra de Deus. Então, irmãos, essa é a mensagem que Deus trouxe no meu coração. Vocês perceberam que eu fiz questão de enfatizar várias vezes que são deveres, né, familiares, contidos aqui na carta aos Colossenses, que são atemporais, ou seja, serviram para aqueles dias, para aquela época, e serve também para os dias de hoje. Mas são deveres que não são naturais, ou seja, deveres que por causa do pecado, por nós mesmos, né? Mulheres, por vocês mesmos, vocês não conseguem ser submissas aos vossos maridos, por causa do pecado. Da mesma forma, nós maridos não conseguimos amar as nossas esposas e não tratá-la com amargura por causa dos nossos pecados. Os filhos não conseguem ser obedientes aos pais por causa do pecado. O servo não consegue ser justo no seu trabalho por causa do pecado. E os patrões também não conseguem ser justos para com seus servos por causa do pecado. E tudo isso só vai acontecer, repito, não sei quantas vezes aqui já falei, se formos cheios da palavra de Deus. E sendo cheios da palavra de Deus, nós somos cheios do Espírito Santo. Amém? Obrigado, irmãos, pelo tempo aí, né? Ouvindo aqui essa palavra. Vou convidar então o Ministério de Louvor, né? Para estar fazendo aqui o momento dos dízimos, né, e das ofertas. Primeiro agradecer a você, né? Deus possa te abençoar. Nós vamos estar orando pela vida do irmão Ronaldo, enquanto eles vão tomando as suas posições aqui. Pode se levantar aí do seu lugar. Nós vamos
orar ao Senhor agradecendo. Que palavra, hein, irmão? Puxa vida. Sim, eu falei sobre o acampamento de família, né? O encontro de família e olha só, né? Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, nós oramos a Ti no nome precioso, maravilhoso, glorioso, majestoso de Jesus. Agradecendo ao Senhor pela Tua palavra, Senhor, que achou caminho para perpetuar por séculos, milênios, chegar até nós, sendo exposta aqui pelo Teu servo, um homem de Deus, um homem que é marido, é pai, é líder, é irmão, amigo, é aquela mão ali presente, aquela oração que nos socorre e intercede por nós sempre. Obrigado, Senhor, por usar esse canal, usar o irmão Ronaldo hoje aqui para trazer mais da Tua palavra, a palavra do Senhor, que nós cremos que é a vontade do Senhor, que o apóstolo Paulo escrevesse essa carta lá no passado e ela atravessasse os tempos, porque céus e terra passarão, mas a Tua palavra permanece. Que a Tua palavra permaneça dentro de nós também, mas através de nós e apesar de nós, a Tua palavra prevaleça, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe e faça prosperar. Sabemos que o Senhor não perde nenhuma oportunidade. Que o Senhor semeie, ó Deus, e seja regada e seja, ó Deus, frutífera essa palavra dentro de cada coração, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Os irmãos podem sentar? Queria convidar aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, queria te conhecer, fazer esse momento aqui. Se você está nos visitando pela primeira vez, nós gostaríamos de te conhecer. E alguém vai chegar até você aí. Se você não está nos visitando pela primeira vez, mas não faz parte do hall de membros da Igreja Batista, nós queremos te conhecer. Vejo aqui que tem uns irmãos aqui que estão nos visitando. Vocês podem se colocar de pé? Fica à vontade aí. Tem mais alguém? O irmão ali, a irmã, tudo bem? Nossa prima, né? Tem mais alguém? Já é de casa, né, irmão? Bacana. O casal aqui? Pode se colocar de pé? Queria que você abrisse sua palavra lá em Números 6, 24. Pode permanecer de pé, nós temos uma palavra especial para a sua vida. Nós gostaríamos de abençoar vocês. Números 26, os versos... Números capítulo 6, o verso 26. Ô Jesus. 26 e 27, amém? Tem muita gente que já sabe de cor, dá para colocar aqui? Número 6, 26 e 27. Já abriram aí? Já acharam? Achou aí, André? Eu quero que você fale esse versículo aí. Estenda sua mão direita para quem está mais perto de você aí, para esses nossos visitantes. Vamos declarar a bênção do Senhor aqui sobre a vida deles. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Nós declaramos essa paz do Senhor sobre vocês, a glória e a presença do Senhor sobre a vida, sobre a casa de vocês, em nome de Jesus. Vocês que estão perto aí, pode chegar, dar um abraço neles, diga para eles que eles são muito bem-vindos. Eu digo para vocês, são muito bem-vindos aqui no nosso meio. É bom ter vocês aqui. É uma bênção. Será que eu vou nesse aqui? Sim. Amém. Deus é fiel. Vocês podem tomar o seu lugar, pode se sentar novamente. Nós faremos agora um momento de dízimos, ofertas, e você terá a oportunidade de trazer a casa do Senhor, a casa do tesouro, os seus bens também, dedicando ao Senhor assim, os seus bens, ofertando. E assim que a gente fizer esse momento de ofertório, nós vamos fazer um momento de oração, orando por 3 motivos. Nós vamos orar pelos nossos visitantes. Eu vou chamar a irmã Cleonice para orar no final, tá bom?
Nós vamos orar pelos visitantes, nós vamos orar pela entrega dos dízimos, ofertas. E nós vamos orar também, não sei se você já recebeu o cartãozinho de oração para você listar ali os seus amigos. Alguém está com ele aí? Pode levantar ele aí? Cadê? Alguém recebeu? Pegou de manhã? Alguém que não pegou? O cartãozinho para listar os seus amigos pelos quais... Isso, levanta aí, irmão Ronaldo, fazendo favor. É um cartãozinho que você vai colocar ali na sua Bíblia para você lembrar toda vez que for ler a palavra. Espero que seja frequente, diário, constante. Você vai orar por essas pessoas. E nós vamos já fazer isso, esse momento de oração, orando de forma geral, tá? Nós vamos orar para que Deus dê eficácia para esse nosso movimento de oração aí, intercessão, para que Deus possa alcançar mais pessoas em nome de Jesus. Aí, ó. Isso aí. Amém. Sim, é isso. Faltam palavras para expressar o meu amor por ti, Senhor. Sobram experiências que expressam o seu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. O seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Aonde nós iremos, Senhor? Onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Tu sondas meu coração e os teus olhos estão sobre toda a terra. Ele levou o nosso fardo. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Você pode cantar majestoso.